Olá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. A gente vai trabalhar bastante essa consciência na respiração durante a prática do yoga. Isso é uma prática fundamental. O yoga, ele se baseia, em diversos princípios, mas a atenção na respiração é talvez uma das principais chaves nesse processo. Então vamos sentar. Quem for sentar, apoiado na parede, alonga as pernas, pode colocar uma almofada. Quem sentar com as pernas cruzadas, seja no meio lótus, como a gente está, ou simplesmente em Shukrasana, que é cruzar as pernas normal. Puxa os glúteos para trás, faz os ajustes. Encaixa bem o quadril no chão, alinha a coluna, relaxa os ombros e vai colocar uma mão no peito, a outra no abdômen, fecha os olhos. E inicia a nossa introspecção, hoje já muito mais voltado ou voltada para observar de fato a respiração. Observar sem controlar, muito mais no sentido de se reconectar e principalmente de sentir esse processo que acontece o tempo todo e que muitas vezes a gente nem percebe, né? Muitas vezes acaba passando sem a gente notar. Então observa como o corpo expande conforme o ar entra, como ele retrai conforme o ar sai. E agora vai descer as mãos para o abdômen, para a gente iniciar o nosso pranayama, que é a respiração iógica. Então a gente já sabe que a respiração iógica ela é dividir a respiração em etapas. A gente vai então primeiro concentrar só no abdômen, fazendo um único movimento, que é de expansão no abdômen. E aí a gente vai adicionando etapas conforme vai avançando no pranayama até fazer a respiração completa. Então, mãos no abdômen, alinha a coluna. Se possível, praticar de olhos fechados. Inspira, direciona o ar para baixo em direção ao quadril e expande o abdômen para fora. Pode colocar o abdômen bem para fora mesmo, estufa a barriga. E agora, exalando, volta. Inspira, expande o abdômen para fora, exala, volta. Inspira, direciona o ar para baixo, para o ponto mais profundo e expande o abdômen. E na exalação, volta. Última vez, inspira, expande bem o abdômen. E exala, volta. Passando agora para a segunda etapa, que vão ser 2 movimentos. Leva as mãos às costelas e vai inspirar, direcionar o ar para baixo, expande bem o abdômen e depois vai expandir o tórax, abrindo as costelas. E aí, quando exalar, volta tudo para o lugar. Então, vamos lá. Inspira, direciona o ar para o quadril, expande o abdômen e conforme preenche o abdômen, vai expandir o tórax abrindo as costelas e exalando volta. Inspira, expande o abdômen, expande o tórax e exala, volta. Inspira, direciona o ar para baixo, expande o abdômen, expande o tórax e exalando, volta. Última vez, fazendo a expansão bem grande agora, inspira, expande bem o abdômen e expande bem o tórax. E exala, volta.
Última etapa agora da respiração yógica. Vai levar as mãos para as clavículas e a gente vai fazer um movimento completo, que é um movimento tridimensional, em que o ar desce em direção ao quadril, expande as costelas abrindo o tórax em direção às laterais e expande as clavículas na direção para cima, né? Acima do corpo. Então vamos lá. Inspira, expande o abdômen, expande o tórax, expande as clavículas. E exalando, volta. Inspira, abdômen, tórax, clavículas. E na exalação, volta. Inspira, direciona o ar para baixo, expande o abdômen, depois o tórax e por último as clavículas. E quando exalar, volta tudo para o lugar. Última vez, fazendo uma expansão bem grande. Inspira, expande o abdômen, depois o tórax e por último as clavículas. E exala, desfazendo. Relaxa as mãos. Vai deitando em Shavasana. Deita de barriga para cima. Os pés separados. Palma das mãos para frente. Olhos fechados. Faz uma respiração longa. E mais uma vez te reconecta a esse processo de respirar, mas sem tentar exercer um controle. Apenas observa como a respiração flui naturalmente. Pode ser que ela esteja um pouco mais agitada, ou talvez um pouco mais lenta. Pode ser que oscile entre um agitado e um lento. Apenas observa, sem julgar. E respira, faz outra respiração longa. Começa a movimentar os pés, as mãos, cabeça. E vai inspirar, espreguiçar. Aos pouquinhos, girando de lado. Faz outra respiração longa. E com o apoio das mãos, vai sentar. Então, a postura que a gente vai fazer chama Jatila Utkatasana. É uma postura que a gente vai mostrar primeiro completa e depois com algumas adaptações, porque ela exige um pouquinho de flexibilidade. Então, primeiro na hora vai demonstrar como a gente vai sentar para poder entrar na postura. Então, fica mais ou menos nessa posição, como Nora está fazendo. E aí vai fazer um movimento como se fosse ficar de cócoras, mas mantendo os pés unidos. Então, vamos lá, Nora. Isso. E aí vai
apoiar o quadril em cima dos calcanhares, isso, e abrir os joelhos, mas mantendo os pés unidos. A postura tem várias etapas também. Então, aqui seria uma primeira etapa, uma primeira variação. Observem como os pés de Nora estão unidos e o quadril está em cima dos calcanhares. A segunda etapa é com as mãos nos joelhos. E por último, a forma um pouco mais avançada e completa da postura, com as mãos na cintura. Mantenha a atenção completa na respiração. Pode fixar o olhar em um único ponto, na linha do horizonte, um objeto, uma mancha na parede, qualquer detalhe que você escolher. Fixa o olhar, isso se chama no yoga de drishti, que é o ponto focal, e concentra na respiração. O equilíbrio ele tem um vínculo muito forte com a nossa respiração. Permanece algumas respirações na postura e aí pode desfazer. Então, para quem ainda não consegue fazer a postura completa, a gente pode usar o apoio de algum objeto. Aqui a gente usa sempre o nosso bloquinho de yoga, mas em casa pode ser uma caixa ou aqueles banquinhos mais baixos, uma pilha de livros, talvez uma cadeira também, né, para apoiar as mãos. E aí faz todo aquele movimento de entrar na postura, sentar com o quadril em cima dos calcanhares, manter os pés unidos e separar os joelhos. E aí pode usar o objeto que você tiver em casa, pode ser uma caixa também, para apoiar as mãos e exercitar o equilíbrio, principalmente nessa relação entre o equilíbrio e a minha respiração. Isso, pode desfazer. Para a gente passar agora para a segunda postura da aula, que é Paschimottanasana, que numa tradução mais comum é conhecida como a postura da pinça. Então, senta com as pernas alongadas. De novo, a gente vai mostrar a postura completa, então puxa os glúteos para trás, tenta sentar em cima desses dois ossinhos que a gente tem no quadril, apoia bem eles no chão e vai inspirar, elevar os braços, alonga bem a partir do quadril e exalando, leva o corpo à frente e toca aonde você alcançar. A postura completa a gente toca nos pés, mas pode ser que você ainda não consiga e não tem nenhum problema, não vai deixar de praticar por conta disso, porque sempre no yoga a gente trabalha dentro dos limites de cada pessoa. E na verdade dos limites no momento presente. Pode ser que você consiga fazer a forma completa normalmente, mas em um determinado dia, por algum motivo, não está conseguindo e não tem nenhum problema. O importante é o processo. É importante também observar que os pés não estão caídos, as pernas estão bem alinhadas, os pés unidos. O peito, claro que a coluna ela não é uma vara reta, mas a gente sempre tenta descer com o peito aberto e, como na postura de Uttanasana, que a gente já viu em outras aulas, sempre fazer o movimento de levar o peito em direção às pernas, ou o tronco em direção às pernas e não a testa em direção aos joelhos, porque isso faz com que a coluna se curve. E a ideia não é essa, fechar o peito. Mantém algumas respirações e agora vai inspirar, elevando os braços, fazendo o movimento pelo quadril também, subir com a coluna alinhada, o peito aberto e na exalação desfaz. E a adaptação da postura, ela é feita com uma liga ou então um cinto, pode ser um pano, uma tira de pano também. O que você tiver em casa que permita que você passe pelos pés e segure para poder auxiliar nessa descida, né? Então, nesse caso já não vai conseguir descer tanto, por isso vai precisar do auxílio, mas vai fazer todos os movimentos da mesma forma. Então inspira e exalando, desce, sempre com a coluna alinhada, o peito aberto,
cabeça alinhada, como não chegou até a parte final da postura, a cabeça não desce, ela permanece alinhada com a coluna. Mantenha algumas respirações. Alonga bem as pernas, se possível, os joelhos bem esticados, os dedos dos pés voltados para ti. E agora vai inspirar e desfazer a postura. E vai deitar em Shavasana para o Yoga Nidra, que é o sono do yoga. Então deita de barriga para cima, separa os pés, palma das mãos para cima, olhos fechados. Faz uma respiração longa. Começa a relaxar os pés, as pernas, joelhos. Relaxa os glúteos, quadril, relaxa o abdômen, a lombar, a musculatura das costas, peito, ombros, relaxa os braços, as mãos e os dedos. Relaxa o pescoço, o queixo, descerra os dentes, solta a língua, relaxa os lábios, bochechas, ponta do nariz, pálpebras, testa, couro cabeludo e relaxa teus pensamentos.
e respira. Faz uma respiração bem longa. Começa a mexer os pés, as mãos, cabeça. Inspira, espreguiça. E aos pouquinhos vai girando de lado. Faz outra respiração. E com o apoio das mãos vai sentar. Então, sentando de uma maneira confortável para a gente fazer a meditação. Quem sentar sem o apoio da parede vai puxar os glúteos para trás para poder fazer os ajustes. Alinha bem o quadril. Quem precisar encostar na parede ou quiser, vai encostar bem, manter as pernas alongadas, apoiar uma almofada se quiser também. Apoie uma mão em cima da outra, fecha os olhos, mantenha o corpo bem relaxado e ao mesmo tempo bem firme, estável. Observa cada parte, desde as pernas, do quadril, abdômen, lombar, as costas, o peito, os ombros, pescoço, a cabeça. E agora volta a tua atenção para esse processo de respirar. Observa como o ar toca as narinas quando entra e depois toca mais uma vez quando sai. Atenção total na passagem do ar pelas narinas. E se os pensamentos forem puxando, surgindo, vai sempre deixando eles passarem e retornando esse foco para o movimento do ar.
Obrigado. Namastê.